Então, como eu falei mais cedo, hoje a gente traz aqui para o Meio Dia em Brasília uma entrevista com o senador Dr. Irã, que ele é autor de uma PEC para tentar acabar de uma vez por todas com essa polêmica sobre o marco temporal para dar uma interpretação correta ao artigo 231 da Constituição. Senador, muito obrigado pela atenção, obrigado pela presença aqui no Meio Dia em Brasília. É uma honra, Wilson. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para discutir esse tema tão importante para o país. Senador, eu queria que o senhor explicasse para a gente, basicamente, qual é a proposta da PEC. O que ela deve, qual é o princípio dela e o que ela tenta resolver de uma vez por todas? Bom, você sabe que nós temos aqui, foi aprovado o PL 490 de 2007, veja bem, que estava na Câmara desde 2007. Ele veio para cá, para o Senado, e ele aqui adquiriu o número de 2903, de 2023, e nós vamos aprovar esse projeto de lei na CCJ na próxima quarta-feira. Isso é o acordo, e a partir de lá devemos levar imediatamente para o plenário. Isso é importante, viu? Isso é importante. Notícia exclusiva que a gente está dando agora em primeira mão. Exatamente. Então, aí, o que vai acontecer? A gente fica sujeito a veto do presidente da República, porque é um projeto de lei. Vamos que o presidente da República não vete. Aí nós podemos ter um problema com a judicialização de quem é contra esse projeto. Quer dizer, se pode entrar com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo e nós temos problemas lá na frente. Né? Que o Supremo tem uma visão diferente desse projeto. Muito bem. Pensando nisso, eu apresentei essa PEC que estabelece o marco temporal que já está consignado naquelas 19 condicionantes das disposições transitórias lá na época da demarcação da Raposa Serra do Sol. O ministro Menezes Direito, ele colocou aquelas condicionantes para demarcar a reserva e estabeleceu o marco temporal de 88, da promulgação da Constituição, para que se pudesse ali garantir o direito dos povos indígenas quilombolas até aquela data por terras por eles ocupadas. Então, eu fiz uma PEC, escrevemos uma PEC que é de número 48 de 2023, para que, no decorrer da tramitação desse projeto de lei que será aprovado aqui, a gente possa discutir essa PEC no Senado e da Câmara e, então, dar muito mais segurança jurídica através de uma emenda constitucional e aí já fica um marco legal definitivo em relação a essa matéria que é tão importante para o nosso país, viu, Wilson? Eu acho que a decisão do Supremo ela criou mais insegurança ainda, salvo o melhor juízo. Nós respeitamos a decisão, mas eu acho que temos que trazer a atribuição constitucional para essa casa, que é a atribuição nossa de legislar. É isso que nós devemos fazer. Eu até acho que o Supremo ele legislou por conta de um vácuo que se criou. Você vê, desde a Constituição, nós não regulamentamos o artigo 238, que você muito bem colocou aí. Agora, senador, aí eu vou entrar na questão da articulação política. Para quem não conhece o doutor Irã, foi integrante lá da Câmara, né? Você saiu da Câmara dos Deputados, agora está no seu primeiro mandato como senador. Já há alguma conversa, algum diálogo com a bancada ruralista da Câmara para que a PEC, assim que saia do Senado, já tenha uma tramitação mais célere lá na Câmara? Porque há uma possibilidade de obstrução da bancada ruralista já a partir dessa terça-feira, né? Por conta dessa celeuma sobre o marco temporal. Já há essa conversa, já há essa articulação, senador? Veja bem, aqui a gente nada faz aqui da nossa cabeça, aqui é a casa do argumento, do convencimento, não é? Então, do diálogo. E eu, para apresentar essa PEC, eu conversei com membros da bancada ruralista, conversei com a nossa senadora Tereza Cristina, conversei com o deputado Lupion, que é o presidente da Frente Mista, a Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, no Senado e na Câmara, e eu falei que aquela era a hora boa de nós apresentarmos a PEC, e eles concordaram, e realmente nós vamos... Pelo que a gente viu, Wilson, da aprovação do PL 490 lá e aqui, eu acho que essa PEC ela vai caminhar bem, porque a grande maioria, tanto da Câmara quanto do Senado, é de acordo que a gente estabeleça um marco temporal adequado para essa questão aqui no Congresso Nacional.
Ou seja, na verdade você tem uma primeira solução, que seria um projeto de lei, e uma segunda solução definitiva para você colocar isso na Constituição e acabar com essa dupla interpretação de uma vez por todas. É isso, Sem né, senador? dúvida. A PEC é mais consistente, apesar de que a PEC, você sabe, a gente tem que esclarecer isso para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, que a PEC ela tem uma característica, ela precisa ter uma aprovação de um quórum qualificado, né, de 2/3 do Senado e 2/3 da Câmara. Nós temos que trabalhar mais ainda para podermos aprovar nos 2 turnos aqui e lá. Mas eu acho que a gente consegue caminhar bem e que seja uma oportunidade de nós debatermos mais a matéria para que ela saia amadurecida. E também a PEC não cabe veto presidencial, então ela realmente vai ser incorporada automaticamente à nossa Constituição. Eu vou lembrar que PEC, assim, como se trata de proposta de emenda constitucional, então ela também tem um rito um pouco mais demorado nas comissões, né? Porque passa pela CCJ, pode ter que ser que tenha comissão especial. Eu não sei se houve alguma conversa para que ela pule a comissão especial ou não. No Senado não tem comissão especial, ela vai para o plenário. Agora, na Câmara, nós precisamos construir, e o nosso deputado Lupion, que é do nosso partido, é progressista, ele também já está trabalhando com o nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, para que nós possamos caminhar com essa questão. E lembrando que o Arthur foi um grande entusiasta de nós aprovarmos o mais rápido possível o PL 490. Isso foi uma iniciativa do presidente Arthur. Eu acho que ele não deve ter mudado de ideia em relação a gente criar aqui nessa casa um arcabouço jurídico mais definitivo em relação ao marco temporal. Senador, só para fechar, essa questão do marco temporal, ela atrai automaticamente uma discussão sobre a separação dos poderes, né? Supremo de um lado, Poder Legislativo do outro, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já demonstrou, se não me engano, na semana passada ou na retrasada, uma certa insatisfação com algumas decisões do Supremo que elas estariam passando por cima de ações do Poder Legislativo. No início da entrevista, o senhor falou que respeita a decisão do Supremo, afinal de contas, né, a decisão judicial a gente não questiona, mas principalmente se cumpre. Mas eu queria uma observação do senhor nesse sentido. O senhor acha que ultimamente o Supremo tem extrapolado um pouquinho essa linha do Poder Legislativo? O senhor acha que o Supremo poderia aguardar em alguns momentos essa tramitação de projetos de lei antes de tomar decisões como essa, por exemplo, do marco temporal? Olha, você tá me fazendo uma pergunta que você tem a resposta e o povo brasileiro tem a resposta. Se você perguntar de todas as pessoas desse país, todo mundo acha que realmente o Supremo ele tem legislado, ele tem ido um pouco além na questão da legislação, que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Eu acho que realmente, vou dar um exemplo aí, a questão das drogas, né? Nós temos essa questão do marco temporal, enfim, nós temos alguns assuntos que precisam ser debatidos nessa casa. E essa casa, tanto o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, o povo brasileiro nos elegeu exatamente para fazer isso. Então, eu defendo aqui a harmonia dos poderes e que a gente possa jogar cada um dentro daquilo que é a nossa prerrogativa constitucional. Então, acho que na questão da utilização das drogas, na questão de marco temporal e outras questões ainda que têm surgido, o judiciário tem sido um pouco ativo em relação a isso. Tá certo. Doutor Irã, senador, muito obrigado pela atenção, autor da PEC que pode regulamentar o marco temporal das terras indígenas. Senador, muito obrigado pela atenção e agradeço pela sua participação no Meio Dia em Brasília. Um grande abraço, amigo. Tudo de bom. Estou aqui à sua disposição.